Hoje faz exatamente 2 meses que a gente separou, 60 dias. E não vou chorar. Todas as pessoas que chegam em mim falam: calma, vai passar. Vai passar, vai passar. Quem perdeu foi ele. Mas aí, quando eu começo a ver o que eu estou passando, eu começo a pensar: será que realmente quem perdeu foi ele? Porque eu perdi quilo, eu perdi a fome, eu perdi a vontade de me socializar, sabe? As pessoas nunca vão entender como dói você se afastar de uma pessoa que você ama, que você queria do seu lado. Mas eu sei que tudo é fase e realmente tudo vai passar, mas tá doendo muito. Eu não tenho vontade de sair, eu não tenho vontade de conhecer novas pessoas. Eu tô me dando meu tempo, sabe? Nem comer eu quero mais. Ai, eu sei que Deus tem coisas melhores pra mim. E eu vou conseguir superar isso. Supera. Eu me separei porque eu odiava meu marido e acreditava que lá fora tinha homens melhores. Depois eu me arrependi porque eu percebi que os homens lá fora são ainda piores, mas eu já havia separado. Bom, durante todo o meu casamento eu só via os defeitos do meu marido. E sim, ele tinha muitos defeitos, mas eu não conseguia apreciar as qualidades dele. Eu não conseguia valorizar as qualidades dele. Eu só valorizava os defeitos. Eu aumentava os defeitos. Eu dava ênfase aos defeitos. E é aquilo, né? Tudo que você foca, expande. Então, eu só focava nos defeitos dele. Então, pra mim, ele começou a ser o pior homem do mundo. Eu comecei a vê-lo como o pior homem do mundo. E acreditava que lá fora tinha homens melhores. Que lá fora tinha uma melhor companhia pra mim. Que ele não era a minha melhor companhia. Só que eu fui pro mundo, né? Eu separei acreditando que não ia mais dar certo com ele. Fui pra fora e conheci os homens, né? E percebi que os homens não querem mais compromisso. Os homens não querem mais relacionamento. Os homens só querem diversão. Os homens não querem nem mais te convidar para passear. Os homens não querem nem mais pagar alguma coisa para você. Os homens apenas perguntam se você mora sozinha, quer ir na sua casa, usar você e deixar lá. Não existe mais homens de valor. Homens que querem compromisso. Homens que querem relacionamento. Não existe mais. Bom, e os homens, ainda assim, sem querer compromisso, são ainda piores do que meu marido. Porque os homens são desrespeitosos, os homens são... Não tá bom. Pra quem tá solteiro, pra quem tá procurando, não tá legal. Aí eu percebi que meu marido era bom. Ele era bom. Tinha os defeitos? Tinha. Mas ele era bom. Só que daí eu já tinha separado, né? Literalmente dei com os burros na água. Porque, de fato, os homens disponíveis não são bons. Os que são mais ou menos já têm compromisso. Os que estão à disposição, não são bons. Eu acreditava que separando dele eu ia conseguir um novo relacionamento, um novo casamento, um homem que fosse mais legal comigo, porque de fato a gente brigava muito e eu entendia que a gente não estava dando certo. Aí eu pensava que lá fora eu ia conhecer um cara pra, né, adquirir uma nova família, ter um novo relacionamento. Só que não é bem isso, porque os homens não querem compromisso nem relacionamento, muito menos com uma pessoa que já é separada. Guerreiros, já faz muito tempo, desde a Revolução Sexual em 1960, que as mulheres vêm sendo iludidas por outras mulheres que não têm o mínimo interesse em ter família. Vendem a ilusão de que esse homem bom, trabalhador, que faz tudo por sua família é um opressor, de que vivemos no patriarcado, onde a mulher é oprimida e precisa se libertar para que consiga ser feliz como mulher, e que a parte pior do casamento ficou para as mulheres. E o discurso foi tão bem elaborado que a partir do ano 2000 houve uma explosão de pedido de divórcio por parte das mulheres. Se dizendo infelizes no casamento, deixaram seus parceiros de anos e foram viver a tal liberdade. Mas muitas delas perceberam que foram enganadas de que não há nada de maravilhoso em ser uma mulher divorciada, a não ser para aquelas que querem ficar rodando no carrossel. Mas para uma mulher de valor, foi um tiro no pé
acreditar no que é dito por uma ideologia. Digo isso, pois nos relatos, elas dizem que só conseguia ver defeitos no homem, nunca qualidade, que é uma premissa de todo ser humano, ter defeitos e qualidades. Eu nunca terei me separado. E esse arrependimento, ele consome. E é difícil, né, de lidar, porque a pessoa olha a vida que ela abriu mão, muitas vezes ela não consegue voltar para aquilo. E o que ela tem hoje é muito pior. Então, pensa bem. Pensa bem. Luta pela sua família, investe no seu casamento, faz terapia, tenta, não gostou do terapeuta, tenta outro. Conversa com o seu padre, seu pastor, alguém que vá de fato te aconselhar, te ajudar a investir em vocês. Muitos, a imensa maioria esmagadora dos casos tem solução. Para um relacionamento completamente doentio. E o que me separei, eu me arrependi. E me arrependi. Mulheres, se vocês estão casadas e não tem nenhum motivo grave, sério, gente, se não tem nenhum motivo grave, não se separem. Vocês acham que o mundo aqui desse lado, aqui fora, é legal? Eu vou dizer pra vocês, não é. Não é legal. Então fiquem aí, quietinhas, tá? Fiquem quietinhas. Ai, gente, como é que eu vou dizer isso? Quem está procurando um novo marido ou namorado não é legal, tá? Pra quem já tem maturidade suficiente pra viver consigo mesma, é muito legal. Pra quem se ama, se resolve e vive bem, passa um final de semana tranquilo, assistindo sua série e não fica precisando ter um relacionamento, isso é muito legal, tá? Então, se tu vai te separar com esse intuito, aí ok. Mas tu vai te separar achando que vai encontrar um homem melhor do que esse teu aí que tu tem garantido dentro de casa, que é garantido só até ali também, porque nada é tão garantido assim. Aprendam, nada é tão garantido assim, essa é outra lição. Ah, mas voltando ao pensamento original deste vídeo. Você que tá pensando em se separar, por quê? Acha que o mundo por aí vai ser mais divertido com outros homens? Não vai. Tem muita gente me perguntando o porquê que eu me separei. Porque a minha história aí da aliança e tá por aí, gente. Muita gente tá perguntando, mas por que tu te separou deste bendito deste homem? Gente, ninguém é perfeito, tá? Ele não era perfeito, assim como eu não era perfeita. E a gente se separou. Aí tem gente que me pergunta assim, Jelly, tu te arrependeu de ter te separado dele? Se a pessoa me pergunta querendo ouvir só uma palavra, tipo sim ou não, eu diria que sim. Que cagada que eu fiz. Mas se eu pudesse explicar, aí é para um outro vídeo, porque realmente tem muita explicação para dar. Mas era um casamento legal. Era um casamento que a gente se dava muito bem. Era um casamento que, claro que tiveram problemas. Em alguns momentos teve uma falta de respeito aqui, uma falta de respeito ali. Mas em geral a gente se respeitava muito. A gente era uma família muito feliz. E sim, eu me arrependi. Porque eu saí de um casamento achando que o mundo era uma fantasia linda, de um conto de fadas maravilhoso. Porque eu vivia, de certa forma, nesse conto. Entrei em outro casamento e esse outro casamento foi com uma pessoa narcisista e eu tive um relacionamento abusivo. Talvez também eu ainda não tenha vivido a vida como ela realmente deve ser. Eu fui para extremos. Eu fui de um relacionamento saudável para um relacionamento completamente doentio. Quem sabe eu possa um dia voltar aqui e dar um relato melhor, não é? Mas por enquanto sim, eu me arrependi. O que eu vou fazer? Guerreiros, o homem vive o relacionamento com muito mais tranquilidade que a mulher, pois sabe das suas obrigações e o faz indo direto ao problema. Sabe que é ele que tem que resolver. A mulher tem mais ilusões sobre o homem perfeito idealizado no estereótipo das novelas. Imagina que exista um homem perfeito somente para ela.
Aliado à invenção de que são oprimidas, não dá outra, divórcio na certa. E depois, ao perceber que tudo é ilusão, querem voltar. Um homem com a mesma tranquilidade em que vive o relacionamento, ao se separar, toca sua vida em frente. Estou falando do homem desperto, não aquele que a mulher perde a separação e ele entra em desespero, achando que o mundo acabou. Desse homem, a mulher vai manter a sua decisão, mas daquele que toca a sua vida para frente, ela vai se arrepender e querer voltar. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Guerreiros, valeu!